Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperando a companhia do meu convidado, Denis Paton. Boa noite para quem está entrando, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu amigo. Fala comigo, meu amigo Denis, tudo bem com você? Como é que tá, meu amigo? Olha Ó, aí, tá tudo certo? fala Fala comigo. comigo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui na Ultragás. É uma honra estar participando desse projeto na área da representando a panificação. Para quem não me conhece, meu nome é Everton Santana, sou proprietário de 3 padarias aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. Também sou youtuber, trabalho nas redes sociais e estou hoje aqui com uma pessoa que me trouxe para o mundo digital, que, na minha opinião, é um dos maiores especialistas em marketing digital do Brasil. Tá? Não é propaganda enganosa, realmente o homem é fera e está aqui comigo, Denis Paton. Meu amigo, se apresenta aqui para a gente, por favor. Pô, muito obrigado pelo elogio, sempre me qualificando aí, Everton, obrigado. Primeiro, eu estou entrando aqui com no seu Instagram, né, no seu perfil. O seu público me conhece bastante já e para mim é uma honra aqui esse convite da Ultragás também, da equipe da Ultragás. Mas por pessoal da Ultragás que não me conhece, então eu sou o Denis Paton, eu sou estrategista digital, eu trabalho com internet já há 20 anos, tá? Tenho uma agência digital e hoje eu também controlo algumas contas de padaria, né? A gente faz administração das redes sociais e estratégias de marketing para alguns comércios de alimentação, restaurante, padaria. E a gente também está junto no seu projeto do Olho de Dono, do canal, né? O canal Everton Santana, no qual eu tenho o orgulho de trabalhar nesse projeto, de ter essa parceria com você e cuidar desse projeto digital para o público de padaria, né? Especificamente para o público de padaria. Então, uma honra estar aqui hoje com esse pessoal da Ultragás, meu amigo. Vamos honrar esse projeto da Ultragás muito bonito, né? É um projeto que eu admiro porque poucas empresas têm notado a necessidade de entregar um conteúdo de consistência com os melhores players do mercado, entregando para o nicho correto, com a linguagem correta. E eu realmente admirei muito esse trabalho da Ultragás e do pessoal, de toda a equipe da Ultragás que está fazendo esse trabalho. É muito bacana, né, Denis, poder trazer um conhecimento com pessoas que estão no mercado. Eu vi aqui o Val está falando que é da FIPAM, está na live com a gente. Um abraço, muito, muito bacana você estar aqui presente também. Eu vou aproveitar o início dessa live e pedir para que todos possam entrar no ultragasempresas.com.br. A Ultragás desenvolveu um blog, não só para padaria, mas para várias áreas, restaurantes, condomínios, onde lá eles escrevem artigos para o nosso setor, em prol do nosso desenvolvimento, e é muito bacana quando uma empresa faz isso, né? Eu aprendi que no mundo digital essa reciprocidade é muito importante, então a gente tem que valorizar, tem que curtir as publicações, porque são empresas que estão agregando para nós, fazendo com que a gente possa crescer, né, Denis, de forma independente, de forma Exato. autônoma, como eu gosto, né, e a gente trazendo a nossa mensagem. E hoje falando sobre marketing digital, né, Denis, você que é um grande estrategista, você conseguiu levar uma pessoa comum, um dono de padaria comum como eu, a virar um youtuber. Hoje um canal com mais de 100 mil inscritos no YouTube. Graças a Deus nós alcançamos panificadores não só no Brasil, mas no mundo todo. E quando a gente fala de marketing digital, esse ano só se falou nisso, né? Marketing digital. Mas a sua visão ela é bem diferenciada, né, Denis? A sua visão ela é estratégica. Assim como sempre falo que o nosso trabalho de dono de negócio diante de todo o cenário que a gente está vivendo, de pandemia, de uma situação bem, bem diferente dos outros anos, mas a gente precisa estar sempre à frente da estratégia do nosso negócio, como dono, né? E o Exato. marketing, na minha opinião, o marketing ele é como o cérebro da empresa. O marketing ele é que vai determinar
quais serão as ações que a empresa vai tomar, quais serão os treinamentos, no nosso caso de padaria, as embalagens, a comunicação com o cliente. O marketing, ele é a cabeça, ele é o cérebro. E se a gente não tem um marketing, se a gente não investe nele, a gente acaba ficando com uma reação limitada, né, para responder o que o mercado está precisando hoje nessa nova dinâmica. E hoje, falando de marketing digital, meu amigo, assim, e essa é a diferença, porque muito se falava sobre marketing até que chegaram as redes sociais, né? E hoje, né, 2020 falando, Denis, eu não consigo pensar em alguma empresa hoje que possa falar assim, eu tô fora do marketing digital, não preciso estar nessa onda, isso não me interessa. Hoje todas as empresas precisam estar dentro, porque o cliente hoje, ele está ativo nas redes sociais. E quem não está se comunicando com o cliente dentro, né, das redes, não vai se comunicar provavelmente em nenhum lugar. Então, meu amigo, vamos começar a falar um pouco de marketing digital, da forma que eu adoro ver você falar, de uma forma direta, de uma forma específica, e como estrategista que vai gerar resultado de fato, né? Então, quando a gente fala de resultado, eu queria iniciar esse assunto falando para você o que é uma boa estratégia de marketing para trazer resultado para uma padaria. Você que tem conhecido, né, padarias no Brasil todo através do nosso trabalho, e como que tem sido para você entrar nesse mercado de panificadores, um mercado que é tão restrito, né, onde os donos demoraram muito para entrar nesse mercado e investir nele? Isso. Bom, Boa noite, André, que está aí. Videl também chegando. Boa noite para vocês. Exato. Pessoal participando aqui, legal. Pode fazer pergunta, viu, pessoal? A gente está conseguindo ler aqui também. A gente vai... Vamos aproveitar o Denis aqui. Possível, legal. Né? Então, tranquilo, tá? Bom, Everton, é um privilégio aqui ter mergulhado nesse setor de panificação, tá? Quando a gente começou junto, eu já identifiquei em você esse diferencial e é isso que eu procuro, na verdade. Assim como a gente tem um alinhamento, né, das ideias e desse processo de estratégia, quando eu percebi que você podia passar isso para o setor de panificação, que eu já conhecia alguns donos de padaria que tinham muita dificuldade, inclusive que já contratavam agência, né, que já estavam tentando entrar nesse processo digital, mas tinham muita dificuldade porque estavam presos na operação. Então, você ia conversar com o dono de padaria e ele não tinha tempo para você. Ele não tinha tempo para pensar nas estratégias. Ele não tem, né? Assim, a grande maioria, ainda, eu acho, do Brasil, o dono de padaria está ali preso em algumas operações que ainda existe um paradigma disso, de serem importantes, ou fazendo pão, ou no caixa, ou dessa forma que você fala. E eu, como agência, né, como fornecedor dessas empresas, eu sentia muita dificuldade, né, de falar sobre estratégia, de montar um plano junto com essas empresas, porque os donos não estavam disponíveis. Quando eu percebi isso em você, da maneira que a gente conversou, se conheceu, né, e você estava sempre disponível e a gente observou isso, foi quando a gente percebeu, eu percebi em você, falou, a gente tem que ensinar esse processo para outras pessoas. Então, esse mercado de padaria ainda assim, mesmo a gente tendo um trabalho, 100 mil pessoas ali no canal, eu digo que esse mercado de padaria ainda está muito atrasado no digital. Muito atrasado. Eles poderiam ter um potencial de ganho de cliente extremo, assim, né? Você vê uma parte dos comércios de alimentação usufruindo muito mais do processo de alimentos, né? No processo de clientes de alimentação fora do lar, do que as padarias, tá? Então, o que a gente precisa? Do que a gente precisa hoje? Tá? A gente precisa, primeiro, se conscientizar de que não tem como estar fora do processo digital. Tá? O que acontece com quem está fora do processo digital? Ele está perdendo o cliente para a concorrência sem perceber. Sem perceber. Ele fala assim, eu não sei porque eu não vendo mais, eu não sei porque os clientes sumiram,
e eu não sei o que a concorrência está fazendo. Por quê? Porque é como se ele vivesse no mundo tradicional, do físico, do panfleto, da faixa, né? E tivesse ignorado um mundo virtual. Esse processo que a gente está vivendo hoje, ele foi em termos digital, ele foi um avanço muito grande por dois motivos. Ele simplesmente, falando em palavras claras aqui, jogou na cara do proprietário o quanto ele estava defasado num termo digital. Né? As poucas empresas, poucas padarias que, graças a Deus, era o nosso caso, já estavam trabalhando no digital, já estavam prontas para atender delivery, já estavam conseguindo colocar aqueles 3 fundamentos da internet no seu dia a dia, né? Que a gente vai falar aqui ainda desses 3 fundamentos. Ele sofreu muito menos. Quem partiu para correr e não tinha nada, partiu para correr nesse processo, ele teve 2 trabalhos, porque não é do dia para a noite que a gente monta uma autoridade digital, né? Que a gente vai falar sobre isso, não é do dia para a noite, né? E aí você espera de um público uma demanda que tem outros concorrentes já avançando naquilo, né? Eu penso, Denis, eu não sei se você concorda, mas na área de panificação, eu posso falar porque por conviver nesse mundo há muitos anos, há mais de 20 anos trabalhando em padaria e convivendo com muitos donos de padaria. Eu não sei se você tem essa impressão. Os donos de padaria, quando vêm conversar comigo, eles acreditam que o marketing digital é uma receita assim de bolo. Então, olha, quanto eu tenho que investir para aumentar as minhas vendas em determinado produto. Então, ele quer uma estratégia que traga retorno de curto prazo. E essa estratégia de curto prazo, hoje eu, né, vivendo com você, hoje eu aprendi muito sobre isso. Essa estratégia de curto e curtíssimo prazo, onde o único canal que eu enxergo ali é o Google, onde o AdWords, né? Onde você coloca a palavra-chave, você vai ser encontrado, o cliente vai entrar na busca do Google lá, que é uma grande vitrine, né? Uma Oscar Freire, é o Google lá. Então, você vai estar nessa vitrine, você vai fazer mais vendas diretamente do seu cliente. Você paga mais caro e, de fato, você tem resultado de curto prazo, né? Mas essa estratégia, ela é cara. Você está falando de ganho de autoridade. Pouca gente sabe o que é isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando você diversifica os canais, né, você passa a ter uma estratégia mais eficiente, mais barata e com uma curva de crescimento de médio e longo prazo infalível. Você vai vender muito mais, como acontece hoje com a gente, né, Denis? Pessoas vêm de longe, todos os dias eu recebo pessoas que vêm para me visitar e consomem na minha loja. E pessoas que vêm para visitar a minha padaria, por conta de uma autoridade digital que foi criada. Essa autoridade, a gente fala de longo prazo, né, que não é tão curto prazo assim. A gente está falando, Denis, de um trabalho no nosso caso, na nossa padaria, de 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, esse é o médio e longo prazo. Então, vale a pena investir, né, Denis, uma autoridade para ter um processo mais barato, mais eficiente, mais pessoal, mais diferenciado. Você não pensa que o dono de padaria, ele quer assim, ó, eu quero anunciar meu pão e vou vender. Ele acha que é uma página amarela de jornal, sabe? Aquelas páginas amarelas que tinha antes, de anúncio. Então, você tem essa impressão, meu amigo? Tenho essa impressão total. Dentro da sua pergunta, Everton, dá para falar de vários comportamentos aqui da estratégia digital. É o tema, né? Os projetos digitais aqui para impulsionar as vendas, que é o tema dessa live. O que acontece? A gente pode detalhar um pouco de cada assunto que você falou agora. Só que, se a gente centralizar tudo, se a gente puder resumir, ele está na forma de pensar do dono da padaria, que aí você falou exatamente. O que ele acha? Às vezes ele tem uma ilusão de que ele vai ligar, como se fosse de ligar o disjuntor do forno, ele ligar ali e aí vai fazer uma fila de clientes na loja. Não, eu vou entrar, mas eu não estou preparado. Eu vou entrar no digital, mas e se explodir? E se não sei o que lá? Não, isso não existe mais. Isso não tem mais. O projeto digital, a primeira quebra de paradigma aqui, que o digital tem que ser encarado como um processo médio e longo prazo. Existem os recursos de curto prazo? Existe, tá?
Mas como você falou, não dá para viver desse recurso de curto prazo. Eles são mais caros, né, Denis? Caros, né? E também são pontuais, né? São pontuais, eles têm que acontecer e são pontuais. Mas você crescer num processo digital, você crescer num projeto da sua empresa, no projeto da sua... Aqui falando sobre padarias, mas eu até, assim, para quem não entendeu aqui ainda o papel da Ultragaz, se você for no blog da Ultragaz, existem vários setores... Artigos. Vários artigos, condomínios e aí outras coisas, restaurantes e tal, onde a Ultragaz ela está tentando mostrar para o dono de padaria, porque ela tem um interesse gigantesco nisso, em que o dono de padaria prospere, e olha só, né? Assim como nós. Então, ela vem trazer um conteúdo. Então, tem muita dica lá. A dica minha, tá? Que quando você me convidou, tenha um projeto digital. Olhe para essa área digital. Por quê? Como um projeto de longo prazo. Você imagina que é o seguinte, o dono de padaria, ele não cuida da vitrine dos pães, né? Sim, não, aqui, ó, eu só vou fazer um parênteses, meu amigo, ó, a Sirlene Brito, ela perguntou o seguinte, quando você fala médio e longo prazo, seria quanto tempo? Eu até citei aqui, quero perguntar para o Denis, médio e longo prazo, para mim, no projeto digital, é 1 ano e meio, 2 anos, de 1 a 2 anos, é médio e longo prazo, que para nós, que somos empreendedores, é pouco tempo, né? É muito pouco tempo para hoje eu ter tanto retorno assim. E uma coisa que você vai começar a falar de vitrine, Denis, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, não existe projeto digital, projeto de marketing nenhum, nem físico, nem digital, que faça uma empresa crescer em vendas se o produto é ruim. Então, o projeto do marketing digital, ele nasce a partir do desenvolvimento. Então, lembra que eu falei que o marketing é o cérebro da empresa? Porque ele vai desenvolver um produto específico para aquela demanda, para aquela necessidade. Então, esse produto tem que ser um produto muito bom. Tendo um produto muito bom, fazendo um trabalho bem feito, uma estratégia de médio e longo prazo se torna muito barata e muito eficiente. Não é isso, meu amigo? A preocupação com o produto, com a vitrine e aí o investimento em marketing digital de médio e longo prazo ele é muito mais assertivo, não é isso? Exatamente. Quando eu faço a comparação com a vitrine, né, o que a gente fala, porque assim, olha, na sua padaria você tem uma vitrine de confeitaria, uma vitrine de salgado, uma vitrine de panificação, tá? E quando a gente fala assim, eu vou entrar nas redes sociais, tá? Mas qual canal que é o melhor para a padaria? Hoje a gente tem um monte de rede social. Mas você tem que entrar e imaginar que cada rede social ele é uma vitrine que às vezes chama atenção por características diferentes. Se você pudesse responder, Denis, qual é o principal canal hoje para uma panificadora? Então, assim, obviamente que a gente está aqui, padaria que não tem um Instagram, tá morto, tá? Mas eu ainda vou avançar, porque assim, eu acredito que são três redes sociais que não pode estar fora. O Instagram, eu considero o Instagram que é Instagram mais Facebook, tá? Por quê? Tem gente ainda fazendo Instagram sem vincular uma conta no Facebook e está perdendo, com o mesmo clique, você publica para o Facebook e está nas duas redes, tá? E alcança muito mais pessoas. Para mim, não tem divisão. É Instagram e Facebook. E para quem acha que o Facebook morreu, não morreu, tá? O Facebook tem uma audiência gigantesca, está mudando muita coisa, tem muita novidade ainda. E se você pergunta para gestores de conta, né? Para marqueteiros, gestores de conta, se você perguntou, o Facebook está morrendo, né? Ele vai falar para você, para mim, dá tal resultado. Só pode dizer quem está morrendo no Facebook ou não, o cara que investe e olha para aquilo e fala assim, o meu público ainda está no Facebook, meu público ainda está mais no Instagram, meu público, tá? Eu ia colocar 3 redes sociais aqui, que é o Google, né? Que a gente precisa estar no Google, ou seja, um público, a única mídia invertida que a gente tem uma força de mídia invertida. O que é uma mídia invertida? Todas as mídias, Everton, a gente vai atrás do público, né? Quando você posta para alguém ver e o público engajar e atrair aquele público. O Google é a mídia invertida. Ele que busca.
O cliente que está buscando uma padaria, ou um produto, ou um sonho, um croissant, onde tem lá uma rabanada, não sei o quê. Então, o que acontece? Quando ele busca, ou ele compra na sua padaria, ou ele vai comprar na outra. Ele está no momento de compra, ou de pesquisa, ou de desejo ali. Então, ele não tem uma mídia igual para a gente atuar. Então, o cara que não está no Google, que não tem ali um site posicionado, ou o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta incrível, evoluiu muito hoje, tá? Precisa acordar para isso. O Google Meu Negócio é uma ferramenta que o negócio de alimentação tem que estar lá. E eu ainda colocaria nesse quadro das 3 maiores, de acordo com a nossa estratégia, que vai um pouco mais a longo prazo, é o YouTube, tá? O YouTube, ele tem uma característica extremamente diferente dos outros 2 públicos, né? Extremamente diferente do Facebook, Instagram, dessa rede social, e diferente do momento de compra, que é o cara vai buscar para comprar, vai buscar ali. Isso é legal, Denis. Você falou de uma... Desculpa te cortar, meu amigo. Falando em estratégia de longo prazo, é muito importante pensar, sim, encaixar o YouTube nisso. Estratégia de longo prazo, pessoal, que traga resultado para você de uma forma mais eficiente, mais barata. Para que a gente faça isso, a gente precisa desenvolver um trabalho de geração de conteúdo, de conhecimento, de levar informação e conhecimento para as pessoas. E aí eu não enxergo nenhuma outra rede social que tenha mais essa cara, né? Quando a gente quer fazer qualquer coisa, eu quero aprender a trocar uma lâmpada, eu vou no YouTube. Quero aprender a fazer um churrasco, acender o carvão, eu vou no YouTube. Então, por que não aprender a fazer o pão da minha padaria no YouTube? Né? Então, uma coisa que a gente tem falado, né, Denis? E é importante ressaltar, né, a necessidade de ter uma pessoa especialista naquilo. Quando a gente tem um especialista, aí, Denis, falando em marketing, assim, de dono de padaria, eu lembro, desde pequeno em padaria, quando uma padaria era muito conhecida, ela era conhecida pelo trabalho do dono. Ah, é a padaria do seu Joaquim. Nossa, o seu Joaquim tá lá atendendo a gente, ele é super receptivo, ele me faz experimentar os produtos. Ou a padaria da Maria. Então, tinha muito esse vínculo, né? Esse era um marketing muito forte. Hoje, a gente precisa estar dentro da tela das pessoas, hoje, das redes sociais. O YouTube informa, e o YouTube, se a empresa, a padaria tiver uma cara, como é o meu caso, eu estou lá com o meu nome na internet, né? Esse vínculo, Denis, essa aproximação, ela é mais verdadeira, mais real, né? E a longo prazo, isso se reflete em mais vendas e menos investimento, né? Mas por isso que eu não consigo imaginar uma estratégia de longo prazo sem o YouTube. Panificadores, vocês precisam estar no YouTube. E precisam estar no YouTube. O YouTube quebra 2 paradigmas e a gente entra numa estratégia que vamos ver se a gente consegue conectar os pontos aqui, tá? Eu não quero entrar numa linguagem muito técnica, Everton, porque eu acho que a nossa audiência, o nosso espectador, às vezes está cheio de coisa no YouTube, live no YouTube e tal, que fica falando muita coisa técnica e depois aí as pessoas não entendem. Mas quando a gente fala de autoridade digital, o que é autoridade? É você ser uma referência e ter seguidores que estão seguindo você ou estão consumindo conteúdo porque você entrega algo de valor. Certo? Então aí você se torna uma autoridade. Hoje o Everton Santana, o nome Everton Santana é uma autoridade digital. Por quê? Porque ele entra lá e se dispôs durante um longo período com frequência e consistência passar o seu conhecimento ou entregar alguma coisa para a audiência que gere valor. Ok? Então, você cria uma autoridade digital dessa forma. Mas você fala assim, mas que valor que eu vou entregar? Uma padaria, que valor que eu vou entregar? Aí é que entra a estratégia dos 3 pilares do marketing, todo mundo fala disso, que é atrair, engajar e converter. O processo tanto do Instagram quanto do YouTube, que seja um a curto prazo, médio, e o outro a longo prazo, você tem que pensar que eles são ferramentas para atrair pessoas que ainda não conhecem seu negócio. Tá? Então você tem essas ferramentas, quando você olha para elas, essas redes sociais, elas têm um poder enorme de atrair novos clientes. Um outro poder enorme que tem aqui, né? Como que a gente usa as redes sociais para conhecer esse público?
Elas têm um poder de você analisar o público pelo comportamento de engajamento. O que é isso? Comportamento de engajamento. Quando você tem um canal de YouTube, você tem portas abertas para ouvir o seu cliente. O cliente comenta ali embaixo. O cliente entra em contato. O cliente participa da live como a gente está aqui, né? Falando aqui de várias coisas. Então, a gente percebe o que ele precisa, o que ele mais quer. A gente consegue fazer pesquisas nas redes, por exemplo, do Instagram, tem recursos maravilhosos de interação. O que é isso? A interação não é só para ficar bonitinho, para isso, não. A interação é um mecanismo de estratégia para você entender e conhecer o seu cliente, conhecer o seu público, tá? Muita gente fica falando, tem que estudar o avatar, tem que estudar o avatar. Ótimo, mas aí fica todo mundo chutando qual é o seu avatar, qual é o seu público-alvo. Meu público-alvo eu chuto o quê, né? Eu chuto. Agora, quando você faz um trabalho de médio e longo prazo nas redes sociais e você está atento a isso, o seu radar está ligado para isso, cada pergunta que você faz numa caixa de stories, cada enquete que você coloca se o cara gosta mais de doce ou salgado, que horas que o cara gosta de almoçar, mais de manhã, um pouco mais. Se esticasse o horário da padaria até as 10, você viria. Tem tanta coisa que você pode usar como pesquisa que antigamente custava uma verdadeira fortuna para pesquisar, que está na palma da mão da gente, um mecanismo de pesquisa que é só... Esse é o valor que pouca gente dá, Denis. Pouco dono de empresa dá valor para isso. Então fala assim, nossa, mas eu vou gastar R$500 por mês no marketing digital? Né? Não está pensando, está deixando de pensar na venda que vai fazer a longo prazo, na construção da marca, na interação, na comunicação com o cliente. Não dá para não investir em marketing. Né? Toda empresa tem que separar uma verba, um percentual da sua receita para investir no marketing. Eu invisto em marketing. Há 2 anos eu invisto fortemente no marketing digital com o Denis, porque eu não faço sozinho, eu ficaria gastando dinheiro sem uma pessoa especialista do meu lado. E a gente desenhou um projeto, pessoal, por isso que o projeto digital para impulsionar a planificação. Desenhe um projeto de longo prazo. Então, o Denis vai falar sobre isso também, mas, por exemplo, eu quero penetrar no Instagram, eu quero fazer presença no Instagram. Eu preciso me comunicar com as pessoas. Hoje, muitos influenciadores fazem um ótimo trabalho. Pessoas que já têm aí no seu bairro, aí na sua cidade, né, um reconhecimento, pessoas que têm credibilidade, que são pessoas... tem vários perfis, mas, por exemplo, uma pessoa família que consumiria na sua loja, esse é o público que você quer? Converse com o influenciador, ele pode levar cliente para sua loja também. Tudo isso faz parte de um projeto digital. Eu vou entrar com um projeto no YouTube. Então, YouTube não é Instagram. A gente precisa de um influenciador de YouTube para fazer um projeto de YouTube funcionar. Por isso que a gente vê muitos erros nisso. Então, as empresas confundem muitas coisas por não terem um especialista ao lado, não é isso, Denis? Isso, deixa eu falar um pouquinho sobre tudo isso que você falou, que eu acho extremamente interessante. Primeiro, os pontos que você passou aí. Quando você usa, por exemplo, influenciadores digitais para alavancar uma marca, né? Alavancar uma padaria, por exemplo, o que você está fazendo? Você está dando rosto, você está humanizando a sua padaria, a sua empresa, a sua marca. Tá? Você pode fazer isso de 2 ou 3 formas, mas vamos lá. Você pode colocar alguém à frente da padaria. Se você tem uma pessoa da família, ou pode ser um funcionário, ou pode ser alguém que tenha mais facilidade, né? E aí você humaniza, né, Denis? O dono, você humaniza, você dá um rosto para a padaria, para a marca, você dá um rosto para aquilo, e você humaniza esse processo. Então você começa a mostrar, além dos produtos e ofertas, você começa a mostrar como é essa empresa. Mas antes disso, tem um passo importante. Tá? Todo marqueteiro vem aqui e fala, nossa, tem que estudar o público, tem que estudar seu avatar, tem que montar não sei o que lá. Mas eu ainda, quando a gente começa um projeto digital, a gente começa, sabe por onde? Qual que é o seu DNA, o DNA da sua padaria, o DNA do seu negócio. Porque o que acontece? Qual que é o jeito errado? Você tem um DNA da empresa
E aí você faz uma parceria com um influencer, um digital influencer, que não tem nada a ver com o seu DNA. Aí o que Não vai acontece? bater, Ele não vai vai dar certo. derrubar, ele vai trazer o público errado para você. Sim. Ele vai trazer um monte de crítica, ele vai fazer uma série de coisas. Então, o primeiro você tem que conhecer, e se você não conhece isso, você tem que determinar mesmo no papel, tá? Dizendo assim, ó, o que é a minha empresa? Aonde ela está localizada? Que público que ela atende? Né? E quais os produtos, Denis, Quais os que você produtos vai desenvolver para eles? que você vai desenvolver para eles, para a Eu necessidade daquele mercado? Eu só vou fazer uma observação nesse caso, Denis. A gente está falando de panificação para as padarias, né? E essa é uma grande dificuldade quando o dono de padaria, e eu falo que a maioria é assim, eles querem mostrar nas redes sociais um produto que, sabe o ciclo de vida do produto, Denis? Que o produto ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce, depois ele fica na maturidade e depois declina. Então, você não pode investir recurso de marketing digital em um produto que já está em declínio. Então, o pão francês ele não cresce mais nas padarias. E as padarias estão investindo muitos recursos num produto que ele está em declínio. Você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar mais tempo e vai ter pouco reconhecimento. Então, investir em produtos exclusivos que só você tem. Por isso que eu falo, o marketing ele não nasce depois que você cria o produto, ele nasce antes. O marketing vai determinar, como o Denis está falando, qual é o meu DNA, o que eu quero vender, o que eu me proponho a vender, qual é o tipo de produto que eu vou vender. Né? E um pouco aqui para... O Denis voltou? Voltou. Então, o marketing nasce antes. Por isso a importância de a gente desenvolver um trabalho de longo prazo, né, Denis? Exato. Nesse processo do marketing, então, quando você consegue identificar, porque isso é uma escolha do modelo de negócio, tá? Quando você abre um negócio, é uma escolha que você consegue colocar através do estudo do marketing ali, quem eu vou atender, quais são as necessidades desse público, o que eu vou oferecer, e aí sim, você vai conhecer esse público e você vai conectar esse público com você. Hoje, as pessoas esquecem, elas estão preocupadas muito com o público-alvo, muito com o público-alvo, esquecem da própria identidade. Então, a primeira coisa é, crie sua própria identidade. Por quê? Quando você conhece a sua empresa, os seus funcionários conhecem a sua empresa, a sua cultura, então você tem olha, a gente é uma padaria desse estilo, tá? É uma padaria 100% fermentação natural, orgânica tal. Não, eu sou uma padaria de bairro que quero atender conveniência. Olha, eu sou uma padaria de classe super baixa que eu quero trazer produtos super populares aqui na minha região tal. Entenda qual é a sua realidade primeiro e se conecte com esse cliente. O marketing ele vai ter uma força de fazer o quê? Conectar a sua identidade com pessoas que estão ali, que consomem com você. Qual é a diferença dele? Tem 3 padarias no bairro. Por que ele gosta em uma e não gosta da outra? Porque existe uma identidade. O grande problema é que as padarias não estão se mostrando. Elas nem conhecem a sua própria identidade e elas não estão se mostrando para aquele público. Então, a partir do momento que eu tenho uma identidade, olha, gente, eu atendo aqui produtos de qualidade. Ou deles estão mostrando apenas fotos de produto. Desculpa te cortar, ou só apenas fotos de produto. A Sócrates falou aqui o seguinte, que ela não entendeu essa história de influencer. Você vai fazer publicidade do teu produto com ele no YouTube, Denis? Fala um pouquinho sobre rapidinho para responder. O YouTube, se a gente falar do YouTube, o que a gente usa os influencers, tá? Quando você sabe qual é a identidade, então vamos voltar aqui, ó. Você sabe qual é a sua identidade, tá? Do seu comércio, da sua padaria. Você sabe qual é o seu público. Esse público, ele tem afinidades com outras áreas. É um público, por exemplo, ele tem aqui um público de padaria, ele pode ter uma afinidade justamente com gastronomia, ou com churrasco, ou com outras coisas, coisas até longe, tá? Às vezes você tem uma coisa até longe, até se você tem, por exemplo, uma padaria que tem muito produto saudável, fitness, um cardápio vegano, por exemplo, vamos falar aqui um extremo, tá? Você pega uma padaria que tem um cardápio vegano, produtos veganos. O que você vai fazer no YouTube? Você vai procurar alguém que defenda esse processo vegano
e vai fazer com que ele traga para o canal dele a sua marca, dizendo, olha, aqui tem produtos veganos. Eu sou vegano, eu tenho várias coisas. Na hora de comer um hambúrguer, eu vou na padaria do Everton Pondoro, porque lá eu sei que tem produtos veganos. Então, o influencer, é por isso que ele é influenciador. O influenciador defende uma causa, ou um lifestyle, tá? Porque nem todo mundo defende uma causa, mas ou um estilo de vida, digamos, defende um estilo de vida. Se esse estilo de vida tem um hábito de consumo que conecta com a sua padaria ou seu comércio de alimentação, de forma geral, ele pode ser um representante do seu negócio. Quando ele pode ser um representante do seu negócio, ele se torna um vendedor. Na hora de escolher um digital influencer, você pode pensar como se esse cara fosse um vendedor seu. Você colocaria você entendeu? Um churrasqueiro famoso para falar que do vegano? Não, você não pode desconectar. Você vai pegar uma pessoa fitness tal para falar do vegano. Agora, se você tem um prato maravilhoso de uma porção de filé mignon com aquele cheddar em cima, pega alguns produtos, você tem história relacionada a isso, seu público gosta disso, você chama o chefe churrasqueiro e mostra como é que faz isso. E ele vai conectar o seu público. O papel do digital influencer no seu marketing é conectar a audiência dele ao seu negócio, tá? Então, isso é uma parte. E por que a gente fala de autoridade digital? Porque quando você cria o seu próprio, não é para usar só digital influencer, tá, Everton? A gente sabe disso. Você tem que usar criar a sua autoridade digital própria com alguém ali dentro da padaria. Essa autoridade pode ter um rosto ou pode não ter um rosto, pode ser uma narração, pode mostrar uma parte dos funcionários, contar a história, mostrar as coisas como são produzidas. Gente, nós consumidores, vocês precisam entender que não é a nossa realidade do balcão para dentro. A gente só vê a vitrine. O cliente adora ver como a coisa é produzida. Ele já tem um instinto natural da curiosidade. Da curiosidade. E ainda mais quando você mostra uma padaria mostrar para a sua clientela o que acontece nos bastidores, uma receita que é muito famosa, né, na padaria. Aliás, Denis, você também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre postar a receita própria. E eu tenho falado muito sobre isso e eu tenho certeza que tem pessoas desenvolvendo projetos assim. Mas é importante a gente saber que no marketing digital a gente tem que mudar a nossa forma de pensar sobre o marketing tradicional, né? Para a gente se conectar com as pessoas, a gente precisa ser verdadeiro, íntegro. Ninguém posta, né? Autêntico. Então a gente não pode mostrar um produto que a gente não tem, a gente não pode falar uma coisa que não somos. O marketing digital, as pessoas percebem isso, né? Então tudo fica... E aí quando ela percebe, você perde a credibilidade. Então, trabalhar com uma pessoa, um influenciador, como o Denis falou, também demanda que essa pessoa tenha credibilidade, que ela esteja, né, logicamente, como o Denis falou, envolvida com a sua causa, alinhada, né? E nada melhor, pessoal, a gente está falando aqui de projeto digital para impulsionar uma padaria. Eu não imagino um projeto de curto prazo para isso. Você vai gastar muito, vai ter pouco retorno e vai ser um retorno pontual, em uma data específica, uma promoção, enfim. A gente está falando da construção nessa live aqui, e vai ficar lá no blog da ultragasempresa.com.br. A gente está falando da construção de um projeto de longo prazo. Então, quantas coisas legais nós falamos? Uma padaria tem que ter YouTube? Tem. Facebook e Instagram? Tem. Tem que estar lá. A gente precisa atuar. Google Meu Negócio. WhatsApp. Tem que estar lá também. WhatsApp Business. A gente precisa trabalhar com isso. E também utilizar influenciadores, influenciar outros canais, como o Denis está falando aqui. Então, eu quero deixar claro que assim, eu não estou falando, você pode escolher um ou outro. Não. Esse é o caminho que eu desenvolvi para minha empresa, que eu junto com o Denis, nós desenhamos isso para as minhas padarias e está trazendo muito retorno financeiro já. Exato. O processo que a gente faz, né? Qual é o papel desse digital influencer? Até o Sócrates perguntou aqui, né? Mas seria viável um influencer para pequeno empreendedor? Talvez outros canais, tal. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Sócrates, é o seguinte. Hoje existe um mercado
com micro influenciadores que pode dar muito resultado, tá? Mas como o Everton disse, assim, você tem aí os influenciadores que não só você pode pegar aqueles gigantescos, mas se o cara é alinhado ao seu propósito ali, ele conversa com o mesmo público que você quer que venha para a padaria. Se ele conversa com esse público e ele consegue realmente influenciar a compra, micro-influenciadores são uma boa saída para a conversão, tá? Por quê? O que acontece? Eles vão praticamente vender aquilo para você. Eles vão fazer o que a gente chama de call to action. Eles vão fazer o que através de como se dá a influência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu sou influenciador e tenho consciência que eu sou influenciador, eu vou mostrar o benefício daquilo, tá? Então eu pego assim, olha, tem lá uma monoporção de chocolate com pistache. Eu falo, gente, eu só acho isso daqui nesse lugar. Eu adoro chocolate com pistache, eu só acho isso nessa padaria. A partir do momento que ele já apresentou sua padaria e ele já mostrou e atraiu através de um diferencial. Mas o verdadeiro digital influencer, o que ele faz? Ele manda o call to action. Ele fala, viu? Você tem que vir experimentar isso aqui. Você tem que vir. Ou então, vai lá pro Instagram da padaria, entra no direct e chama. Faz um pedido que ele entrega na sua casa. Ou seja, ele tem o poder de influenciar a compra realmente. Tá? E aí, Denis, falando do influenciador também, pessoal, acontece o seguinte, tá? A gente não pode falar assim, olha, vai lá na minha padaria e posta a foto da torta de morango, porque eu quero vender a torta de morango, que ela é mais gostosa. Eu quero que você fale bem da minha torta de morango. Isso vai soar já de forma negativa para sua audiência. Vai ficar claro que foi uma propaganda antiga, no método antigo. Que a gente ligava a TV e tinha alguém falando, olha, compre isso aqui é o melhor e tal. Não se trata disso. A influência não é isso. A influência é você pegar esse influenciador, uma pessoa que tenha credibilidade, eu recomendo para sua padaria, um micro-influenciador, que não é caro, e você fala para ele, olha, vai lá, experimenta a minha confeitaria. O produto que você mais gostar, fique livre para falar sobre ele. E dê sua opinião real. Pessoal, você não tem ideia do poder disso. Sabe por quê? Ele vai falar da sua bomba de chocolate, da sua Eclair, da sua Carolina, e vai falar, e ele vai gostar, ele vai falar, gente, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Eu nunca comi uma Carolina de limão igual a essa. Você vai sentir que ele está sendo verdadeiro, porque de fato está sendo. Então a gente precisa ser íntegro e verdadeiro. Não se trata de publicidade barata, de tentar iludir o seu cliente, né? ou você influenciar negativamente. Não. A gente tem que influenciar realmente com uma situação verdadeira, uma experiência verdadeira, né, deles? Inclusive é o seguinte, ó, muito se fala, né, do processo de fotos maravilhosas, você tirar foto e vender a foto. Sim, olha, a foto realmente, se você tiver um capricho, se você colocar ela num processo que não tenha coisas, né, que atrapalhem, que chamem atenção, realmente eu sou a favor de você cuidar da foto. Mas sou muito a favor que ela seja extremamente realista. Extremamente realista. A maior frustração é você ter uma foto no Instagram e chegar lá é outra coisa, tá? Então isso eu acho que muita gente já vem falando, mas as pessoas estão indo para um outro extremo. Então, assim, também estão tirando foto de qualquer jeito, sem um mínimo de cuidado, tá? Então, isso acaba repulsando. Então, o cérebro também não gosta muito daquilo. Mas, poxa, hoje a gente tem... A dica que eu daria é... Tenha uma boa máquina fotográfica, ou hoje, que eu acredito que é um celular, qualquer smartphone bom, tá? Você tem... Isso é um investimento numa padaria, que você consiga boas fotos, bons ângulos, da coisa que é real. Tira da vitrine, assim como ele vai comer, coloca em algum lugar, tira essa foto real, tá?
E aí sim, tem um pouco de capricho nesse processo de foto, porque a foto realmente vende. A E foto hoje, vende. né, Denis? Você está falando de foto, é incrível isso. A foto ela vende. E nenhum projeto de marketing ele vai ser desenvolvido só para você. Ah, eu vou ganhar credibilidade, não. Se é um projeto para sua empresa, ele tem que converter em vendas, né, Denis? A conversão é uma coisa, né? Conversão Então, que vende. quando a gente fala um projeto de longo prazo, é você gerar tráfego dentro do seu negócio digital. O que é o tráfego? É você gerar visualização do seu cliente, da sua persona, do seu avatar, do seu público-alvo, que ele passe a frequentar as suas redes sociais. Isso é tráfego. Isso. Quando você constrói um projeto de longo prazo, você constrói para que ele trafegue dentro das suas redes. Mas chega uma hora que você precisa converter isso em vendas, porque isso vai pagar todo o processo e você vai reinvestir, vai alimentar tudo, né, Denis? E vai fazer valer a pena e a sua empresa vai passar a crescer. Quem não investe nisso hoje, Denis, um projeto de longo prazo, para a padaria, está perdendo muito espaço e não consegue crescer. E se você não estiver dentro desse processo, se você não colocar um projeto, um planejamento de um projeto digital dentro da padaria hoje, pode ter certeza, assim como a Ultragaz está colocando isso para as pessoas, para outros donos de padaria, para outras empresas, você vai ter cada vez mais concorrente dentro, fazendo a coisa certa, e você não vai saber da onde que veio, por que os clientes sumiram. Entendeu? Você não vai ver da onde que veio o tombo. Por quê? Porque tem gente fazendo a coisa certa. Então, olha para isso. Os clientes hoje são digitais. A gente passa muitas horas por dia dentro, conectado no celular, dentro das redes sociais. E precisa, sim, ter essa movimentação. E o dono de padaria precisa ter essa estratégia do projeto, tá? Eu quero só tentar finalizar aqui, Everton, para conectar essas partes, porque assim, ó, a gente já falou que é importante tirar foto, a gente falou que é importante o digital influencer para atrair e ajudar a converter, mas também a rede social, que nem você falou, do processo do WhatsApp Business, de tirar esse cara do Instagram em algum momento, que é uma técnica de conversão. Você tira esse cara do Instagram em algum momento e faz com que ele venha para uma rede mais íntima. O que é uma rede mais íntima? É um WhatsApp Business, por exemplo, que você pode taguear o cara com o tipo de cliente que ele é, tá? Você pode falar, esse cara gosta mais disso, mais daquilo, você conhecer, mais uma vez, o poder da rede social ajudando você a conhecer o seu cliente a fundo, né? Porque você conhece ele, tá? A rede social, ela está substituindo aquele dono de padaria que está ali no caixa, que ele conhece o nome da pessoa, que ele conhece a família e tal. Hoje, as ferramentas fazem isso. O WhatsApp Business, você pode ter anotações sobre aquele cliente, o que ele gosta, o que ele mais gosta, o que ele não gosta. Então, você consegue trazer esse cara para fazer um pedido por ali, para fazer uma essa tag, encomenda Denis, para você. é legal. Vou só falar uma situação que está acontecendo na nossa padaria, dentro do nosso negócio digital, no WhatsApp Business, onde a gente marca clientes, assim, clientes que consomem somente finais de semana e clientes diários. Qual que é a diferença? Para o cliente diário, eu tenho que falar quando eu tenho croissant quentinho na loja, quando o pão de queijo sai, qual horário da fornada do meu pão sai o pão quentinho. O cliente que só vai final de semana, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho cesta de café da manhã, os serviços que eu ofereço mais aos finais de semana, como que eu posso atendê-lo naquele momento de compra. Então, isso é fantástico, o auxílio dessas ferramentas, né, Denis? Mas são ferramentas. A gente precisa pegar essas ferramentas e utilizar dentro da nossa estratégia. Exato. E assim, quando você tem alguém dedicado a isso, olhando para esses projetos digitais, que para mim, o grande projeto digital de uma planificação para conseguir aumentar o volume de vendas é você criar um projeto de presença digital. Esse é o objetivo, claro. Exato. Primeira coisa, o que eu quero? Uma presença digital forte. Uma presença digital forte significa eu quero entregar conteúdo. Eu não só quero... Não é uma postagem à toa, que acontece muito aqui, postar por postar. A gente coloca lá, vê a internet, os caras, restaurante, padaria.
Ah, vai lá e posta, posta, posta. Não tem uma legenda, não tem uma explicação, não tem nada, não conta uma história. Você precisa trazer para o post, para essa postagem, a estratégia, um planejamento, que nem o Everton está falando. Olha, eu tenho um planejamento de postagem, eu utilizo todos os recursos da rede social. Então, se é o Instagram, que a gente está aqui, eu utilizo Reels, eu utilizo IGTV, eu utilizo o Feed, eu utilizo Stories. Pô, a gente tem 4, 5 redes sociais dentro só do Instagram. Então, sim, será que você está aproveitando toda essa ferramenta? Às vezes a gente está com uma Ferrari na mão e só anda em primeira. Só anda em primeira. Só posta no feed lá. Ó, posta no feed e não faz nada. Uma coisa que eu sempre faço, a gente sempre tenta fazer isso, é um objetivo, que quando a gente vai postar alguma coisa, a gente tem que levar um sentimento para a pessoa, para quem está lendo. Você colocar na postagem um sentimento, Everton, isso ele tem um poder de engajamento enorme. Quando você tira a venda da jogada e coloca a emoção na jogada, vocês que têm comércio de alimentação, que está ouvindo a gente aqui, eu vou te dizer uma coisa que vocês têm vantagem de muitos outros comércios. A comida tem uma emoção muito grande. Muito. Muito. Então você tem, quando você conta uma história de um panetone, você leva a pessoa para um outro mundo, para uma infância. Quando você faz poxa, uma bolachinha ali, um beliscão de goiabada. Conta uma história, né, Denis? De onde veio essa receita, né? Conta uma história de onde veio essa receita, do motivo emocional, da lembrança dessa pessoa da infância, ou da tradição, que você fala assim, ó, vamos pegar um pão tortano, vamos contar a tradição do que vem em cima, como que é aquilo, os ingredientes que vão naquilo. Vocês têm tanto apelo emocional para trabalhar, e eu vejo gente postando por postar. Ah, é postar, R$ 9,90. É só posta e põe preço, posta e põe preço. Não funciona. Trate seu cliente como aquele dono de caixa antigo, sabe? Que entra e fala assim, olha, você quer tal. E uma coisa que eu até ia falar, acabei de lembrar aqui, Everton, que é o seguinte. Quando a gente faz o dever de casa, daquele primeiro ponto que eu coloquei aqui, que você vai, quase ninguém fala isso na internet, que é, procure a identidade da sua empresa, ok? Você vai estudar o avatar? Sim, mas estuda a sua própria identidade. Quando você faz isso corretamente e a sua equipe entende essa cultura, o que acontece? E está acontecendo com a gente no nosso planejamento, tá? O Daniel aí, ó. Um abraço aí, ó. O Madison chegando, Nova Forma. Madison, abraço. Bruno, fala comigo. Quando faz, vamos ler umas perguntas daqui a pouco, tá? Que a gente já está com o tempinho bem aí, ó. O Denis está bem curto aqui, ó. Quando a gente faz essa ligação, Everton, o cara entra na internet e quando ele chega na padaria, ele chancela tudo que a gente viu na internet. Então, se você vende uma emoção na internet, nas redes sociais, tem que chegar lá na padaria e você ter a mesma emoção, a mesma alegria de atendimento. Esse processo acabou. Você conquistou o cliente ali. Tá? Não pode ter uma disparidade entre a internet e a realidade. Entendeu? Everton, vamos ler algumas perguntas antes da gente finalizar. Muito boa, Denis. Temos uns 2 minutos, Denis, para responder, tá? Tá. Olha. Vamos lá. Vê se você acha aqui, ó. Gente, vai ficar gravado, tá? Pergunta aqui. Vai ficar no GTV da... Vai ficar no GTV da Ultragaz. Da Ultragaz. Isso. Ultragaz, aqui o Instagram que eu tô, Ultragaz Oficial. E também a gente vai ter um artigo no blog da Ultragaz, ultragasempresas.com.br, que todo mundo precisa. Eu vou começar a postar muito sobre esse blog da Ultragaz, que está sensacional, pessoal. Realmente, a gente precisa desse tipo de conteúdo. É um trabalho muito sério e que pode transformar o seu negócio. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Aqui o pessoal tá perguntando disso, as receitas, né? Gente, paradigma de receita aqui, ó. Suas receitas estão tal. Divulguem receita. Paradigma de receita, de guardar segredo de padaria, isso é coisa do passado total. Rede social é para entregar o ouro.
Mostra como você faz aquela receita. Quanto mais você souber ensinar o seu cliente ali a fazer a sua receita, ele vai engajar tanto com você, mas ele não vai fazer a receita a vida inteira na casa dele. Ele não vai. Ele vai fazer uma vez ou outra, ele vai engajar com você e vai comprar muito mais daquilo. E, inclusive, se ele conseguir fazer a mesma receita que você faz na padaria em casa, sabe o que você está fazendo com ele? Plantando uma semente de alegria. Você vai falar, pô, eu não acredito, eu consegui fazer igual da padaria. E quando você faz isso, você está criando um vínculo emocional com o seu cliente, que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje. O vínculo emocional da marca com o cliente. Esse é o relacionamento, é o fundamento do relacionamento. Fundamento do relacionamento. Rede social, marketing digital da sua empresa tem que ser um relacionamento entre você, um elo entre você e seu cliente. Respeito, integridade, veracidade. Então, tudo isso que a gente precisa ter para desenvolver um projeto de longo prazo. Não se esquecendo de utilizar todas as redes sociais, aprendendo a utilizar as ferramentas, se possível com influenciadores, dando a cara dos participantes da sua empresa, dos funcionários. O dono pode mostrar a receita, porque isso vai fazer com que o cliente vai fazer a receita dele, como o Denis falou, ele vai falar para os amigos que fez a receita, que estava no canal da padaria, no Instagram da padaria, e isso vai se replicar de uma forma que você nem imagina. Isso é mais barato e mais eficiente do que ficar investindo dinheiro em palavra-chave no Google. Não que você não deva fazer, tá? Mas é mais específico e pontual fazer isso. Eu recomendo que você desenvolva uma estratégia de longo prazo. Isso serve para qualquer empresa, tá? Quem tem vergonha de gravar, não tenha. Quanto mais você grava, menos você vai ter vergonha. Isso eu falo por mim, que eu sou muito tímido e hoje eu gravo um vídeo por dia no YouTube. Então, quanto mais você gravar, mais isso vai ficar fácil para você. Denis, eu vou me despedir, vou super agradecer você, porque já estamos chegando em 1 hora, tá joia? Quero agradecer ao Ultragaz pelo carinho com o nosso setor de panificação, porque é um acolhimento de uma empresa gigantesca, né, Denis? Olha que a gente está falando de digital, olha o tamanho da empresa da Ultragaz. Recebeu um prêmio recentemente que eu fiquei sabendo através das redes sociais, de atendimento ao cliente, de respeito, de resposta ao cliente. Então, é um trabalho muito sério e a gente tem que aprender, pessoal, com essas empresas grandes. Olha os investimentos que eles estão fazendo, olha eu aqui. Então, por que é que nós não podemos fazer o mesmo? Não é isso? Que utilizemos isso como uma inspiração. Tá joia? Fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado pela participação de todos. Não se esquecendo, pessoal, vão lá no blog da Ultragaz, ultragasempresas.com.br e acessem o conteúdo que vocês vão adorar, tenho certeza. E outra coisa, eu vou deixar gravado aqui, tá bom? Para vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Denis. Tchau, tchau.